A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Atenção! Está no ar o programa Trabalhadores em Foco. Atenção! Está no ar o programa Trabalhadores em Foco. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Gustavo Roberto e está começando mais um Universidade 93.7. Olá, ouvintes! Eu sou Camille Rosaboni e também estarei com vocês hoje neste debate do Universidade 93.7. Recebemos convidadas especiais para falar sobre um tema que afeta muitos brasileiros: as condições de trabalho. De acordo com o IBGE, o Brasil registrou, no fim de 2024, o maior número de pessoas ocupadas da história do país, quase 104 milhões de trabalhadores. Desses, cerca de 40 milhões estão no mercado informal, sem direitos trabalhistas assegurados. Nos últimos anos, o mercado de trabalho sofreu grandes mudanças, agravadas por problemas estruturais do país. A reforma trabalhista realizada em 2017 se propôs a tornar a legislação mais adequada a novos modelos de trabalho que surgiram com a tecnologia. Mas essa mudança acabou flexibilizando as relações entre trabalhadores e empregadores. Com diferentes visões sobre o tema, a população com força de trabalho ativa tem levantado debates sobre algumas questões. Atualmente, ser autônomo compensa mais do que ser CLT? É mais difícil trabalhar com carteira assinada? A lei trabalhista tem espaço para maiores mudanças, como o fim da escala 6x1? Como essa medida poderia afetar a economia do país? A possibilidade de trabalhar à distância pode ajudar por parte dos trabalhadores a conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Todos esses temas serão abordados aqui no Universidade 93.7, em um debate sobre condições de trabalho. É claro que para discutir temas tão importantes, reunimos convidadas especiais que podem contribuir com diferentes visões sobre o atual mundo do trabalho. A primeira convidada é a vereadora Luana Alves, do PSOL, já no segundo mandato pela cidade de São Paulo. Ela é psicóloga e formada pela USP, onde se especializou em saúde coletiva e atenção primária. Ela também é mestranda no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da USP. Bem-vinda, Luana. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite aqui da rádio. Espero ter uma boa conversa aqui com as colegas convidadas. Nossa segunda convidada é Regiane de Moura Macedo, advogada, doutora em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP. Regiane é pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo. Bem-vinda. Obrigada pelo convite e espero ter um ótimo debate com as companheiras aqui. Para completar a nossa mesa, recebemos a professora Flávia Uchoa. Ela é doutora em Psicologia Social do Trabalho pela USP, especialista em estudos do trabalho e docente na Universidade Federal Fluminense. Bem-vinda, Flávia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e conversar também com a Luana e com a professora Regiane. Aqui no Universidade 93.7, vocês vão conferir depoimentos e reportagens de trabalhadores sobre os grandes temas que cercam o mundo do trabalho nos últimos anos. Este programa está dividido em 3 episódios. Nesta terceira parte, nossas convidadas abordam o tema trabalho presencial e à distância. Começa agora o debate sobre condições de trabalho. Neste bloco, presencial ou home office? Já abordamos as questões relacionadas à escala 6x1 e à informalidade no mercado de trabalho. Neste bloco, vamos discutir sobre a possibilidade que alguns trabalhadores têm de fazer home office. Falamos com a editora-chefe do Estadão Investidor, Valéria Bretas. Ela conversou conosco em abril de 2025, enquanto fazia mestrado em liderança em Portugal. Mesmo estando na Europa, não deixou de liderar sua equipe remotamente no Brasil. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Valéria Bretas e eu sou editora-chefe do Estadão Investidor. Dentro da minha realidade como gestora de uma equipe de jornalistas, eu entendo que é muito vantajoso no sentido de conseguir dar vazão às necessidades que o jornalismo tem. No caso do tempo real, da rapidez, da agilidade, então o home office ajuda muito nisso. Do ponto de vista de pessoas, acho que isso ajuda muito no dia a dia para os funcionários não se sentirem sobrecarregados.
e conseguirem conciliar algumas tarefas do dia a dia e da vida pessoal também no horário em que seria utilizado para o deslocamento. O fato de trabalharmos em um modelo remoto fez com que eu pudesse contratar pessoas de outros estados brasileiros. Atualmente eu moro em Lisboa, em Portugal, estou aqui desde outubro de 2024. Eu não teria essa oportunidade de fazer um mestrado num outro país, trazer os insights que eu tenho aprendido aqui para melhorar a equipe como um todo, né? O desafio do remoto é você manter uma boa comunicação. Aquela troca que tem de corredor, no presencial a gente não tem, mas a gente faz isso na chamada, sempre de câmera ligada. O presencial, ele traz um outro tipo de relacionamento, um pouco mais próximo. Mas a partir do momento que você já conhece a equipe, já existe esse relacionamento, é uma questão de manutenção. Então hoje eu não entendo que há um impacto negativo da distância com um relacionamento da equipe. Existem formas de se fazer presente mesmo estando longe. Já o Tiago de André, coordenador do Sinusp, tem outra visão sobre o trabalho remoto. Para ele, a integração presencial da equipe é crucial para a qualidade do trabalho. Acompanhe na reportagem de Esther Brito. Meu nome é Tiago de André, eu sou coordenador aqui do Sinusp, que é um órgão da Pró-Reitoria, é o cinema da USP. Eu coordeno uma equipe de aproximadamente 20 pessoas. Eu insisto no trabalho presencial aqui da nossa equipe, porque o trabalho que a gente tem exige uma integração entre as equipes que não acontece tão bem quando ela tem que acontecer remotamente, infelizmente. A gente já teve a experiência durante os anos de pandemia em que a gente trabalhou de forma remota, por necessidade, e deu para perceber que algumas das coisas não funcionaram tão bem quanto elas funcionam no presencial. O maior benefício do trabalho presencial com relação ao remoto é as pessoas terem integração não só nas tarefas de trabalho, mas também do ponto de vista humano, do ponto de vista da interação. E essa interação, essa aproximação mais humana entre as pessoas, que impacta também na qualidade do trabalho, acaba acontecendo bem mais quando o trabalho é presencial. Com a chegada da pandemia, o trabalho home office passou a ser uma realidade. De que forma esse modelo pode impactar a qualidade do trabalho? Vamos começar com a Flávia, depois a Luana e depois a Regiane. Eu acho que tem duas coisas que eu quero ressaltar. Primeiro, antes da pergunta entre presencial e home office, é preciso entender quem consegue fazer home office. De que trabalhadores a gente está falando. Porque a partir dessa definição, a gente pode entender quem consegue ter uma proteção dentro desse trabalho, consegue efetivamente, trabalhar remoto. Né? Eu acho que é uma primeira pergunta antes da gente lançar essa segunda, que é entre um ou outro. E esse entre um ou outro é sempre importante a gente lembrar. A gente ainda está falando de trabalho no capitalismo, portanto, a gente ainda está falando de exploração de trabalhadoras e trabalhadores. Seja no home office, não é? Nessa virtualidade, seja com o presenteísmo, seja com aquilo que é o presencial. Eu insisto nisso, não é? Eu acho que muitas vezes esse debate entre presencial e home office, ele esquece que ainda estamos falando de trabalho no capitalismo. Portanto, a superexploração e a exploração dos trabalhadores são pressupostos, não são incidentes, não são simplesmente coisas que são reguláveis num ambiente de trabalho. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma força muito grande, por exemplo, da discussão sobre a norma regulamentadora 1, né? Sobre os fatores de risco psicossociais. E aí a gente quer regular esse ambiente de trabalho condicionando ou tentando fazer com que esse capitalismo ele se transforme em menos agressivo, enquanto ele tem a tendência geral de precarização, que é constituinte desse sistema. Portanto, é importante a gente colocar a discussão na dimensão que ela merece receber. Antes de presencial ou home office, estamos falando do mesmo trabalho, que pressupõe a exploração das pessoas. Dito isso, a ideia do home office, para esses trabalhadores que conseguem fazê-lo, existem muita produção de pesquisa sobre o trabalho de home office, seja, por exemplo, em instituições na administração pública, em empresas. Isso, claro, tem um impacto muito grande por causa daquilo que a gente teve que fazer, de toda a transformação e reorganização do trabalho durante a pandemia. E alguns indicativos mostram, né, que essa falta, vamos dizer assim, o isolamento que produz é um dos fatores de adoecimento, ou que podem gerar adoecimento dentro do home office. Além disso, acho que é importante da gente pensar a própria dificuldade de pensar esse ambiente de trabalho, né? Até aqueles que são a favor, né, dessa regulação do ambiente de trabalho, e que ela é importante em muitas medidas, no home office, como é que isso se traduz? Como é que a gente pode pensar esse ambiente de trabalho?
né? Acho que são essas duas coisas que eu queria pensar. A gente tem sim um processo de isolamento que é mostrado por diversas pesquisas, principalmente na pandemia. Claro, a gente tem que considerar também o período pandêmico em si, a agudez, né, uma crise sanitária acontecendo, uma reorganização do trabalho praticamente no susto, e a questão que iniciei falando. Luana? Eu reforço o que falou a professora Flávia no sentido de entender qual que é esse trabalhador, né, do remoto, porque eu tendo a entender que, no geral, é uma fração pequena da classe trabalhadora, né? No período da pandemia era uma fração maior, inclusive alguns trabalhos com um nível alto de precarização tiveram home office, então é uma fração que já foi maior, né, mas ainda é existente. Eu acho que é isso, que a condição de exploração do trabalho estará dada, né, mas eu penso em algumas coisas, assim, né? Eu acho que, claro, qualquer modalidade de trabalho, a gente tem que batalhar para conseguir ter regras para melhorar um pouquinho a condição para o trabalhador, né? Eu fico pensando para algumas pessoas, né? Para alguns setores, eu penso que o home office pode ser muito interessante, né? No sentido de economizar com deslocamento, muitas vezes que não é pago pelo empregador. Nesse sentido, pode ser muito bom. Por outro lado, tem questões. Por exemplo, é isso, né? O instrumento de trabalho passa a ser seu, né? Você que vai ter que dar conta ali, sei lá, do seu computador, da sua luz, da sua internet, você que, na verdade, você vai começar a assumir uma parte do custo do empresário. Isso é uma parte importante pra gente também levar em conta. No caso de salários mais baixos, isso é algo que eu acho que tem que ser considerado, né? Principalmente setores com salário mais baixo. Tem um aspecto que talvez pegasse mais na época da pandemia, mas eu ainda acho importante, que é muito subjetivo, mas eu acho importante trazer aqui. Eu percebi que na época da pandemia, muitas mães tiveram muito problema com o trabalho remoto. Por quê? Porque ficava mais difícil, assim, é isso. Sobre as mulheres é colocada a exploração dupla, né? Do chamado trabalho reprodutivo, ainda que não seja tanto desse termo, mas que se coloque, né? O trabalho reprodutivo e o trabalho para fora de casa. Na época da pandemia, em que muitas mães tiveram que fazer o home office e às vezes não tinha escola por conta, foi muito pesado, assim, foi um nível de superexploração muito forte. Acaba que, nas contradições do sistema, para uma parte das mulheres da classe trabalhadora, trabalhar fora de casa pode significar, ainda que seja exploração no mundo do trabalho, ainda que seja, exploração, pode significar também algum período de uma certa... folga do trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico, do trabalho de estar com filho, de estar com criança, de estar com família, de estar fazendo esse trabalho. E eu fico preocupada com isso, assim, dessa coisa do gênero, especificamente. Assim, porque as mulheres estarem trabalhando no ambiente de casa, muitas vezes o limite dela trabalhadora, né, enquanto uma pessoa respeitada na família, porque trabalha, porque, né, fica mais tênue. Isso é uma coisa que eu particularmente me preocupo, né, porque eu acho que é algo que é um revés que pode acontecer. Então, é uma preocupação. O que falou, acho que é diretor, algum cargo de gerência do Sinusp, eu confesso que eu consigo entender isso que ele diz, assim. Eu já percebi ambientes de trabalho que funcionam melhor no presencial por uma questão das pessoas se falarem, assim, se conversarem, estarem ali, porque nem tudo é o frio ali da tarefa, às vezes é conversa, depende muito de qual trabalho a gente está falando, mas a depender do trabalho, eu também acho que tem uma importância você estar ali junto, conversando, depende muito. Por outro lado, eu já vi relato aí de gente que gostava muito do remoto, porque não tinha uma relação afetiva com o seu trabalho, não era trampo, não era nada de propósito nem nada, e gostou do remoto porque inclusive conseguia ter 2 trabalhos. Assim, eu acho justíssimo, acho justo, acho que tá certo. Se for possível fazer, se é por entrega e tal, acho que a galera tem que começar a fazer isso mesmo, porque é isso, é uma forma também de você minimamente se defender, né, de um mercado que te explora. Então, acho que é contraditório, no geral. Joguei essas reflexões aí. Regiane? Bom, primeiro, o teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho à distância, já era uma realidade, pelo menos do ponto de vista normativo, né? A CLT já previa a possibilidade de trabalho à distância, inclusive equiparando com o trabalho presencial. E, inclusive, considerando os meios telemáticos, e é importante destacar isso, como mecanismos de subordinação e controle. Qual que é a repercussão disso? Se eu tenho um algoritmo determinando qual que é a minha forma de trabalho, eu também estou numa relação de subordinação. Então, esse é um primeiro ponto só. Com a reforma trabalhista, a gente tem um novo capítulo na CLT que passa a regular essa modalidade de trabalho. E que é um capítulo que traz disposições no sentido geral
que é a reforma trabalhista, que é um sentido de flexibilização das relações de trabalho e também de maior precariedade. Então, a reforma trabalhista admite como pressuposto que trabalhador e empregado não são figuras tão díspares, né, e que podem negociar condições e chegar em condições como se fossem sujeitos iguais, né? E isso é uma falácia, porque o trabalhador, ele depende, né, da força de trabalho, da venda da força de trabalho dele para sobreviver. Logo, ele se sujeita a condições impostas para vender a sua força de trabalho. O fato é que, com a reforma trabalhista, o teletrabalho passou a ser regido de maneira a que as condições possam vigorar de acordo com cláusulas colocadas por negociação individual ou contratadas individualmente, como se o trabalhador pudesse, de fato, negociar tais condições. E isso atinge, inclusive, a questão da infraestrutura. Primeiro, é que há uma clara transferência de custos do trabalho para os trabalhadores. Então, os custos sociais, né? Os custos que são considerados custos do trabalho e que em algum momento nós entendemos que poderiam ser socializados, por exemplo, através de acesso a direitos, a políticas públicas e direitos sociais, eles passam a ser custos privados e tomados pelo trabalhador individualmente. Isso acontece na pejotização, com o impacto severo que tem, não só com relação aos direitos que são provenientes da CLT, mas, por exemplo, o acesso às questões previdenciárias. E isso acontece no teletrabalho na medida em que toda a infraestrutura de trabalho tende a ser colocada sob os custos do trabalhador, compreendendo aqui que o trabalhador não é uma parte que pode negociar, que tem igualdade de condições para negociar um contrato com o empregador. O segundo aspecto problemático com relação a isso diz respeito também às condições que estão relacionadas a essa infraestrutura, sobretudo condições ergonômicas. Os trabalhadores em teletrabalho, eles estão sujeitos também à possibilidade de doenças originadas, né, na forma de trabalho e doenças que são decorrentes da ausência de ergonomia em decorrência dessa infraestrutura. Então, isso é um problema que também traz adoecimento. E um terceiro ponto que eu queria destacar, né, que está muito colocado no discurso que defende o teletrabalho como uma modalidade de trabalho que traz maior liberdade com relação à gestão de tempo pelos trabalhadores. Bom, a gente tem tanta possibilidade de controle da jornada também previsto na legislação, mas mais do que isso, a gente tem também uma previsão na legislação de que o acesso aos meios telemáticos fora da jornada de trabalho não integra o tempo de jornada. Isso significa que o trabalhador estará efetivamente à disposição por um tempo que atinge toda a sua vida, mas para além disso, e o que é muito comum e inclusive é adotado no poder público, o teletrabalho é fixado por meio de tarefas. E no Poder Judiciário e no Executivo Federal, a gente tem, para os trabalhadores em teletrabalho, uma sobremeta de 30% das suas atividades. Isso significa que, efetivamente, o teletrabalho impõe maior intensificação da exploração do trabalhador. Então, acho que para a gente tentar dialogar sobre teletrabalho, sobre maior integração, coisa e tal, a gente tem que levar todos esses aspectos também em consideração. Perfeito, muito obrigado, gente. Além das questões de informalidade e home office, outro ponto bastante discutido é sobre as diferentes gerações no mercado de trabalho. A perspectiva laboral pode variar entre jovens e adultos? Entenda mais sobre isso na reportagem de Ingrid Gonzaga. Eu sou Antônio Marcos de João, eu sou vendedor há 37 anos no ramo de distribuição de material elétrico. São gerações bem diferentes. Se pegar a minha geração e dos jovens de hoje em dia, eles não têm um apego tão grande assim às empresas e eles são muito focados nesse mundo digital, nessas relações de mídias, etc e tal. Então a gente sente um pouco diferente. No meu mundo lá para trás era uma coisa de gostar da empresa, vestir a camisa, montar uma equipe. Hoje em dia não tem muito isso não, o pessoal vai para onde a banda toca melhor. Ingrid conversou com Antônio Marco, de 53 anos. Já Henrique Franzé, jovem aprendiz de 19 anos, apresenta o que acredita ser o pensamento de sua geração.
O que acontece com a minha geração, né, é que a gente quer uma qualidade de vida melhor. Então, nós não queremos viver em prol do trabalho, mas sim que o trabalho seja uma parte da nossa vida, onde nós podemos passar mais tempo com a nossa família, passar mais tempo com nossos animais, com amigos, não só viver do trabalho, trabalho, trabalho. A minha geração acaba fazendo muita questão do home office, de um modelo híbrido, porque, querendo ou não, isso traz uma qualidade de vida melhor, né? Não é que a geração Z é relaxada ou que ela tem falta de interesse. De que forma as expectativas em relação à carreira e à estabilidade mudaram entre as gerações? Vamos começar com a Luana? Bom, eu acho esse debate bastante interessante, né, da coisa das gerações e tal. Acho que 2 aspectos importantes sobre isso. O primeiro é que eu acho que, às vezes, a imprensa, uma parte da opinião pública coloca pra gente geração isso, geração Z. Eu acho um pouco estranho, porque eu acho que isso é algo que tem mais a ver com outro país, né, que é os Estados Unidos, que tem um pouco os boomers que nasceram na coisa do pós-guerra. A gente tem outra realidade. Mas um outro aspecto que eu acho importante quando a gente fala sobre isso, eu acho que acho que existe, de fato, uma mudança do comportamento, só que eu acho que outra coisa precede essa coisa, que é o seguinte: não é só o trabalhador que mudou, o mercado de trabalho mudou, o capitalismo mudou. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que não dá pra falar sobre mudança de comportamento das pessoas do mercado de trabalho a partir da sua idade, sem a gente falar da mudança em que o mercado de trabalho tem a partir dos movimentos do capitalismo global. A gente tá vendo uma situação global, econômica, climática, ambiental, social, de uma certa sensação de fim de mundo. Assim, então eu acho que isso também muda, assim, a subjetividade das pessoas. E eu acho que é uma resposta natural. Se querer, é isso que estava falando, acho que é o Henrique, se querer um cuidado com o seu tempo de vida. Assim, eu acho que essa coisa de vestir a camisa da empresa, eu não sei, o senhor Antônio falou, eu entendo que talvez pra ele, no setor que ele trabalhava, era algo que podia existir, mas eu sempre achei isso que acontece, assim, muito pouca gente, assim, faz esse tipo de coisa. Na minha opinião, não é algo que é super comum, assim, acho difícil, acho que é algo que, inclusive hoje em dia, que tá sendo mais reforçado, né, tem empresas que obrigam os seus trabalhadores a vestir a camisa. Acho que rede social é mais um aspecto de opressão. Antes de eu ser vereadora, ainda enquanto aluna de psicologia da psicologia, eu fui trabalhar em RH, porque era o que pagava, né, quando eu tava na graduação, era o que, né, o que eu queria fazer, que era SUS, não tinha muita opção paga, né, pra quem não era graduado. E ali, gente, era uma pressão, inclusive, pra postar em rede social, coisa da empresa, tinha que marcar. O que eu escuto hoje piorou ainda. Assim, isso faz já uns bons anos. Piorou, você tem que marcar a empresa, tem gente que faz 2 perfis, um pra empresa, outro pra... O negócio é uma pressão absurda, você tem que comprar da empresa, você tem que fazer, até porque até aspectos pessoais do trabalhador viraram um ativo pra aquela empresa, pra conseguir se vender, pra conseguir fazer propaganda. Então, acho que tem esse aspecto das gerações pra gente tomar cuidado. Acho que não dá pra transpor pra realidade brasileira algo que não é bem nosso. E acho que o principal é pensar como que o mercado mudou. E como que uma visão de futuro mudou, no geral. Eu acho que de forma... É difícil porque os países estão em momentos diferentes, né? Não em papéis diferentes no capitalismo global, né? Mas ainda assim, eu acho que de forma mais geral, tá com pouca perspectiva pra juventude. Então é óbvio, né? Eu acho que é um movimento natural, não só... Eu não acho que começa a partir de uma mudança de comportamento da juventude. Eu acho que tem a ver com a situação global que a gente está vivendo, uma resposta natural de uma nova geração da classe trabalhadora. É ideal que seja assim mesmo na próxima geração. Perfeito. Regiane? Realmente, eu acho que estranho seria se não contestassem, né, essa situação de tanta precariedade e falta de horizonte mesmo, porque a gente passa por um processo, de fato, de aceleração dos ciclos do capital, né? A gente vem de um contexto de crise e de crise aguda, pelo menos desde 2008. Isso tem impactos muito significativos sobre a economia e sobre como as pessoas reproduzem a sua existência, né? Então, a gente parte de uma perspectiva em que havia um mercado de trabalho que possibilitava em alguns setores, e aí no Brasil isso é mais específico e restrito ainda, né? Setores que tinham contratos de trabalho longos, por exemplo, posso citar
O meu pai, que foi metalúrgico por 30 anos na mesma empresa, mas a minha mãe foi repositora de mercadoria e passou por inúmeros contratos de trabalho precários e agenciados, né, no setor comerciário. Então, são realidades que existiam e existem ainda, né, e que dialogam, mas que vêm sofrendo alterações nesse processo de aceleração do ciclo do capital, pretendendo sempre retomar as suas taxas de lucro. E como que isso se expressa, né? Numa forma de exploração da força de trabalho ainda mais fluida e que transborda para os poros da vida dos trabalhadores. Então, não é possível que a geração atual, que se depara com uma realidade de trabalho em que tempo de trabalho e tempo de não trabalho não tem mais uma divisão tão clara e que não tem perspectiva, por exemplo, de acesso a direitos sociais como previdência, seguridade social, aposentadoria, ela mantenha a mesma perspectiva de trabalho do que a geração anterior. Seja pejotização, teletrabalho, precarização, escala 6x1. Os temas que nós tratamos, eles têm em comum demonstrar que, de fato, o horizonte de trabalho para a geração que está se colocando não é um horizonte bom. Flávia? Eu acho que reforço a crítica de Luana em relação a essa importação de algumas expressões e alguns conceitos que não fazem sentido no Brasil, mas coloco talvez a minha resposta em 2 níveis, né? Um primeiro nível é pensando que, e muito voltado ao que a professora Regiane falou, retiram da gente qualquer horizonte de futuro, retiram da gente qualquer horizonte de dignidade pelo trabalho, retiram da gente até a possibilidade daquilo que foi o trabalhismo no século XX, retiram da gente qualquer projeto que seja coletivo, individualizam a gente. E aí se espantam com a resposta, porque o processo é dialético, que se tem. Esse indivíduo ele não vai pensar nessa família da empresa, ele vai ser obrigado a apostar, como Luana colocou, né? Também fiz parte, por muito tempo da minha vida, de uma das maiores indústrias de bebida do mundo, onde eu tinha que declarar meu amor à marca antes de ser docente. E para mim era muito difícil. Inclusive, o sofrimento que me pegava era isso, de declarar um amor à marca que, estão me retirando qualquer horizonte, qualquer possibilidade, inclusive de carreira, né? Porque vocês colocaram essa palavra, porque não existe mais essa indicação de um encarreiramento. E aí, depois se espantam, porque o processo histórico dialético mostra, por exemplo, essa juventude dizendo, vocês retiraram o horizonte de mim, me isolaram dentro do trabalho, me superexploram, e ainda querem que eu tenha amor à marca, amor à família, empresa. Não faz sentido para essa juventude, né? E aí entra nessa grande contradição, que é a contradição elementar, não é? E formulada a partir do tempo de vida da gente e dessa disputa pelo tempo de vida da gente, que é isso. Eu não tenho nenhum projeto de sociedade a partir dessa juventude. Eu tenho aí, por exemplo, as questões que a gente vai ter em relação à previdência social no futuro, e ao mesmo tempo eu tenho pessoas que estão se recusando a serem super exploradas. A gente vai ter que lidar com isso como sociedade, né? Muito obrigado, pessoal. Com isso, encerramos o debate sobre condições de trabalho aqui no Universidade 93.7. A gente agora vai abrir espaço para os comentários finais de vocês três. Vamos começar com a Regiane. Primeiro, queria agradecer, Gustavo, Camille, acho que o debate foi muito importante, agradecer o convite, Nicolas, e toda a equipe que está aqui presente, né, os estudantes da USP, agradecer Luana e Flávia, e que a gente possa superar os temas da intensificação, do adoecimento, que são inerentes à exploração do trabalho, e é isso. Muito obrigada. Também agradeço a oportunidade de estar aqui com a professora Regiane e a professora Flávia, de estar com vocês, né, de estar com os ouvintes aqui da rádio. Eu acho que debater trabalho é algo que falta. Achei que vocês fizeram uma ótima seleção de perguntas e obrigada pela oportunidade. Também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade de discutir com a Luana, com a Regiane. Foi muito interessante escutá-las. O que vocês trazem é extremamente relevante. As possibilidades elas estão em aberto, não é? Porque acredito também nesse processo dialético, e assim como a gente está nessa tendência de precarização, a gente tem movimentos que surgem de forma orgânica e trazem essa importância da discussão do trabalho, como o movimento Vida Além do Trabalho, como o movimento dos trabalhadores sem direito e tantas outras associações e coletivos que representam essa resistência a uma tendência geral de precarização.
O programa de hoje teve a coordenação de Nicolas Coelho e a produção de Esther Brito. As reportagens foram feitas por Camille Rosa Boni, Nicolas Coelho, Gustavo Roberto, Esther Brito, Ingrid Gonzaga e Júlia Moreira. Edição de Ingrid Gonzaga. Locução e roteiro de Camille Rosa Boni e Gustavo Roberto. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo e também no Jornal da USP. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.